Então, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MAPC, já no ano 2019, inaugurando um novo ano no canal. Há um tempinho atrás me trouxeram a atenção uma questão interessantíssima que eu tenho já pesquisado, não tão bem quanto eu gostaria, mas já tenho pesquisado por algum tempo, é a questão da origem do nome Brasil do nosso país. Todo mundo na escola sabe que no Brasil a gente aprende que, de acordo com a nossa história oficial, a origem da palavra Brasil do nosso país é o pau-brasil. Eles vieram, o português descobriu o Brasil, viu que tinha uma madeira muito vermelha, que era muito boa para criar tintas vermelhas, que antigamente, antes da química moderna, era muito difícil de recriar. E vendo que essa madeira era vermelha, avermelhada por dentro, eles chamaram o pau, essa madeira, de pau-brasil, porque teria havido uma analogia com a brasa. Eles viram que é similar a uma brasa e não falavam assim, é o pau-brasil. Daí, eventualmente, o país passou a ser chamado Brasil por causa do pau-brasil. E quem mora no Brasil, e quem nasce no Brasil, passou a ser chamado de brasileiro, que originalmente era a designação de quem trabalhava com o pau-brasil. O sufixo eiro é um sufixo de profissão, não de nacionalidade. Você vê que nenhuma outra nacionalidade em português tem eiro. Você não tem perueiro, quem nasce no Peru. Não, perueiro é quem trabalha com peruas de transporte. Nem argentineiro, nem americaneiro, nem franceiro, nem italieiro, só brasileiro. Essa explicação oficial que a gente aprende na escola desde pequeno é problemática, né? Esse canal aqui é de linguística, então eu vou dar um pitaco linguístico nela, porque é muito improvável. Eu não conheço nenhum caso, me parece bastante contra-intuitivo, que um termo composto como pau-brasil seja composto de uma palavra como pau, que é existente no léxico português, no vocabulário do português, e outra palavra Brasil, que não é existente. Não tem registro anterior à descoberta do Brasil, a esse contexto de pau-brasil, da ocorrência da palavra Brasil como derivado de brasa. A palavra brasa realmente existia já antes, mas Brasil não, é muito improvável que ao descobrir uma terra, você dê primeiro o nome à madeira dessa terra e depois você chame a terra onde essa madeira dá baseado nesse nome dado à madeira antes. Você não tem exemplo disso aí, e nem de um componente de uma palavra composta que tenha uma palavra inovadora dentro de si. Então a gente tem galinha da Angola, a gente não tem galinha do angolil, a gente não tem galinha do angoleiro, a gente não tem galinha do angolosa, a gente tem o porquinho da Índia, a gente não tem o porquinho da indieira, o porquinho da indil, o porquinho da indiana, o porquinho da indiosa. Se você tem duas palavras, você quer compor uma palavra nova, você não adiciona um sufixo bizarro nessa palavra nova. Então, se realmente quisessem dar o nome de brasa, a madeira que é vermelha como uma brasa, a gente teria pau-brasa. A palavra brasa já existe. Então, você não tem razão para, em vez de... Porque a palavra brasa está ali, na tua boca, está no vocabulário do português desde o latim, tem origem latina. Por que não vai dar o nome de pau-brasa? Então, o mais natural seria pau vermelho, né? Porque esse é o nome que os indígenas davam em tupi. Ubirapitanga. Ubirapitanga, né? Ubirá é madeira ou árvore, e pitanga, forma nominal pitanga, é vermelho. Ubirapitanga é então pau vermelho, madeira vermelha. Aí tudo bem, os índios deram um nome, a palavra pitanga e ibirá, ambas existem separadamente no tupi. Mas Brasil não existia separadamente no português. Ao passo que, se você pensar que a palavra Brasil em si já existia antes, quando essa porção da América do Sul foi descoberta, eles atribuíram o nome de Brasil, que já ocorria em vários mapas medievais europeus. Era uma lenda que era de amplíssimo
conhecimento não só dos geógrafos e intelectuais, mas também dos navegadores, dos pescadores, das pessoas que lidavam diretamente ali com o mar, na região do Atlântico, até mesmo no Mediterrâneo. Havia uma ilha de Brasil postulada, uma região de Brasil, uma ilha que era semi-mitológica e tinha seu foco, né, mitológico na Irlanda, onde ela era associada a um tal de I-Brasil. Alguns pronunciam como High Brasil, da maneira como se fosse em inglês, mas como é irlandês eu acho que não é High, acho que é I. Essa palavra I-Brasil, que também pode ser grafada como UI-Brasil. Esse UI seria uma palavra irlandesa que significa descendentes de, né, similar ao O apóstrofe, que ocorre O, como em O'Connor, em sobrenomes irlandeses, né, seria a ilha dos descendentes do clã de Brasil. E eu não vou entrar nessa etimologia, como que os irlandeses desenvolveram essa palavra, mas uma das teorias que se tem é que ela teria origem no hebraico ou no fenício. O fenício e o hebraico eram línguas quase idênticas, né, na antiguidade. Os fenícios eram exímios navegadores e tinham se aventurado pelo Atlântico, já na época de 800 a.C., 1000 a.C. E nessas línguas a palavra Brasil, Barzil em hebraico, é ferro, né? E o ferro também está associado à cor vermelha, né? Uma coisa que é ferro é avermelhado, tende a ser avermelhado em determinadas circunstâncias. Então alguns especulam que os fenícios tivessem estado no Brasil e tivessem chamado a árvore do Brasil de Brasil, a árvore pau-ferro. Aliás, o pau-brasil entre os portugueses também era conhecido como pau-ferro. Essa autonomenclatura, se eu não me engano, também ocorria. Eu preciso verificar mais aqui essa etimologia exata. Mas, de qualquer maneira, né, o termo Brasil entrou no vocabulário das pessoas da Europa Ocidental como uma mitologia, especialmente na Irlanda, de que havia uma ilha perdida no oceano que aparecia só de vez em quando, de tantos em tantos anos. O resto ele ficava envolto em neblina, invisível. Hoje especula-se que era um efeito de ilusão de ótica, que ainda é observado na costa atlântica ocidental da Irlanda. Houve outras avistações dessa suposta Ilha Brasil, era uma ilusão de ótica mesmo. E então ele estava indubitavelmente presente nos mapas do Atlântico. Existem vários mapas medievais europeus que colocam uma ilha do Brasil no Atlântico Norte ali. E é possível que os portugueses, é 100% de certeza que os navegadores portugueses conheciam essa lenda dessa ilha mágica que sumia e aparecia, era uma coisa meio mitológica, né? Quando descobriram a população da América do Sul, ficaram tentados a dar a esse território descoberto, que era supuseram ser uma ilha naquele momento, que eles tinham descoberto finalmente essa ilha de Brasil, que várias pessoas da Europa Ocidental tinham procurado, estavam procurando muito. Então é uma maneira até de valorizar a descoberta, de popularizar a descoberta, né, como se fosse um clickbait da antiguidade. Você dá um nome assim que já é famoso e as pessoas vão atrás, e te dão um prestígio porque você descobriu a famosa ilha de Brasil, que estava em vários mapas, mas ninguém tinha descoberto mesmo. E era sempre postulada por pescadores que falavam que não tinham visto ali e aqui, mas ninguém tinha realmente provado a existência dela. E quando descobriram aqui a América do Sul Oriental, né, a parte leste da América do Sul, eles falaram, vou ver que essa aí é a famosa Ilha de Brasil, dos irlandeses. Daí, quando viram que nessa terra tinha um pau vermelho, falaram, esse é o pau-brasil, né? Assim como a gente vai em Angola, tem uma galinha da Angola e a galinha da Angola. Né? O porquinho da Índia, o chá da China. Né? Você dá o nome produto mais país. Né? Pau-brasil, pau do Brasil. É improvável que o contrário acontecesse. Não é muito estranho que alguém pudesse dar o nome do pau primeiro, usando um composto da palavra pau que existe no Brasil, mais uma palavra que não existia em português, que é Brasil, né? Seria pau-brasa. Não tem como você
é muito estranho você colocar um composto, você inovar um composto. A gente não tem... Por que colocariam esse "il" no final, que tecnicamente seria, de acordo com os dicionários, etimologicamente ligado ao sufixo "iculum", que é um diminutivo do latim. É uma pequena brasa. Para que esse diminutivo que nunca tinha ocorrido na língua portuguesa? Né? A palavra Brasil, braseiro, existe, mas Brasil não. Então é como a gente encontrasse um pau verde, e a gente, em vez de falar pau esmeralda, né, que fosse por analogia alguma coisa verde, óbvia, como será esmeralda, limão, a gente, em vez de colocar o nome de pau esmeralda, colocasse pau esmeraldil, ou pau limãozil. Não, pau limão, né? Eu ponho o composto, duas palavras que já existem na língua, você não vai inovar no composto, não existe isso. É por isso que, linguisticamente, eu acho bastante improvável essa história oficial da origem da palavra Brasil. Acho que realmente era baseado, obviamente era baseado na ilha, é uma coisa que chega a ser óbvio, né? A mitologia dessa ilha era de amplo conhecimento de todos os cartógrafos, todos os geógrafos. Estava presente em vários mapas catalães, vários mapas portugueses, irlandeses, ingleses, franceses, da Idade Média, e persistiu até, se não me engano, no século XVIII ou XIX em alguns mapas. Ainda tinha gente em 1800 e pouco procurando essa ilha aí, perto da Irlanda. Então, talvez por ignorância, talvez por nacionalismo, né, o brasileiro no século XIX, quando a etimologia moderna surgiu, a busca por etimologias começou a passar a ser comum. Acho que não quis admitir que era de origem das Ilhas Britânicas, né, porque os britânicos eram os imperialistas da época, seria antipatriótico dizer que nosso nome era de origem do Império Britânico, ali da Irlanda, nem que fosse a Irlanda, que também sofria para diabo no Império Britânico, né? Mas também no século XIX as línguas célticas estavam muito suprimidas. A história da Irlanda, a língua irlandesa, tinha sido levada quase à inexistência pela opressão inglesa ali, que tinha realmente proibido virtualmente qualquer expressão em hebraico, em irlandês, né? Então, vários fatores contribuíram para que fosse completamente obscurecida essa etimologia real, e se criou essa pau Brasil. De onde vem pau? Porque é brasa, por incrível coincidência tem a palavra brasa no português, e criaram a palavra Brasil. Mas a ilha de Brasil era de amplo conhecimento dos navegadores, era natural que, ao achar alguma coisa no meio do Atlântico, alguém atacasse esse nome dessa ilha mitológica nessa terra nova e colou. Aí o nome foi dado, o nome do pau, claro, foi dado depois da descoberta do Brasil, como a galinha de Angola. Angola não foi chamada de Angola por causa da galinha de Angola, né? Ao contrário, a galinha de Angola chama galinha de Angola por causa do país Angola. O porquinho da Índia chama porquinho da Índia por causa da Índia. Não é a Índia chama Índia porque o porquinho da Índia foi descoberto lá. É absurdo, né? É um universo absurdo. Só no Brasil, só na origem do Brasil, alguém postula que o nome original é derivado do composto. É uma coisa linguisticamente ensandecida, né? Mas eu não tenho tanta pesquisa para ter certeza, né? Às vezes coisas incomuns acontecem, e esses são aqui as minhas ideias sobre essa questão.